Sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Estamos na presença do bom Deus, mais uma vez, tomando parte juntos, em espírito e em verdade, no culto do Senhor. Neste segundo domingo do tempo comum, ainda no início da caminhada de um novo ano litúrgico, um ano no qual certamente o Senhor tem muito a nos abençoar e no qual certamente seremos em muito edificados no agir do seu Espírito, que habita os nossos corações e tem dirigido as nossas mentes a sabedoria que vem do alto. É neste intuito que estamos reunidos para louvar, adorar, bendizer ao Senhor e colher das suas dadivosas mãos toda a sorte de bênçãos que Ele tem reservado para nós. Vamos cantar juntos o cântico de número 21 do Inário para o Culto Cristão, Tu és digno de louvor. Sejamos no cântico dirigidos pela nossa irmã Helen Heise, contando com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Convido você a baixarmos os olhos e levarmos os corações ao alto em oração. Senhor Deus, em Tua santa presença nos vemos congregados uma vez mais, neste dia que é Teu, o dia do Senhor. Dia que Tu mesmo estabeleceste e nos deste, para que nele gozássemos de um verdadeiro encontro contigo. E como é bom experimentarmos esta conexão que se dá por obra da Tua graça, pois temos por certo que ao elevarmos as nossas vozes, desde aqui onde nos achamos na terra, Tu te inclinas desde o mais alto dos céus, dando ouvidos ao povo que é Teu. E isto para nós é sobremodo maravilhoso. E como nos convém a nós, Teus filhos, queremos ensejar-Te desde já toda a adoração e todo o louvor que tão somente a Ti são devidos e que somente a Ti nós tributamos, pois és o Deus único e verdadeiro e o soberano de toda a criação, o Senhor das nossas vidas e ainda o Deus providente que com cuidados que jamais cessam nos tem cercado dia após dia, coroando-nos com a Tua graça e a Tua misericórdia, fruto do Teu amor para conosco. Louvamos-Te, adoramos-Te, bendizemos-Te, honramos-Te, tudo fazendo em o nome do Senhor Jesus, o Teu Filho unigênito, o Cristo bendito. Amém, Senhor. Convido você onde está, se puder fazê-lo, abrir comigo a sua Bíblia. Vamos abrir juntos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 139, Salmo de Davi. Salmo tão conhecido e que inspira tantas canções que são familiares ao coração de
todos nós. Estamos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 139, Salmo de Davi, cuja leitura fazemos desde agora. Acompanhe na sua Bíblia. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Inspirados pela palavra do Salmo que lemos, somos convidados a um tempo de contrição, de recolhimento, no qual nos colocamos diante do Deus que sonda os nossos corações, que conhece os nossos pensamentos e que está pronto para, mediante a ação do seu Espírito, operar em nós o que for preciso, para que mais e mais nos assemelhemos àquilo que Deus espera de nós, em santidade e justiça por amor do seu nome. Se você puder, onde está, coloque-se de joelhos e vamos assim, silenciosamente, no íntimo, falar com o Deus de toda a graça. Senhor Deus, Pai bendito, Tu sondas os nossos corações. Conheces o nosso íntimo e os nossos pensamentos. Nada do que se dá conosco é oculto aos Teus olhos, e tolos seríamos se ousássemos dizer que não temos pecado ou ainda que não há nada em nós que precise ser mudado. É pela Tua graça, no agir do Teu Espírito, que somos convencidos da realidade do pecado e da necessidade do perdão.
e movidos por este mesmo Espírito, nos lançamos assim aos teus pés e a ti nos rendemos, clamando-te pelo teu perdão, a fim de que em ti experimentemos o renovo para a caminhada da vida, mediante a graça que nos concedes em nome de Jesus. Bendizemos-te, Senhor, na certeza de que és conosco, de que és por nós e de que a tua misericórdia é a causa de não nos vermos consumidos em nossos próprios descaminhos. E rogamos-te, Senhor, que continues a nos prover a direção segura que somente na tua boa mão, ó bom pastor, podemos achar. E que prossigamos, portanto, dirigidos por ti, por caminhos que são teus, vivendo sempre para a glória de ti mesmo e a bênção daqueles que encontrarmos ao longo do caminho. Este é o desejo dos nossos corações e esta é a oração que te fazemos, suplicantes, orando no nome santo de Jesus, o Cordeiro bendito, o Salvador eterno. Amém, Senhor. Nosso coro, o coro Aidéia Moraes, continua no recesso das suas atividades, mas não significa que ficaremos privados da sua participação na liturgia. Entoando a obra Asas da Alva, inspirada no Salmo 139, que lemos há pouco, ouviremos as vozes do coro Aidéia Moraes, sob a direção da maestrina Helen Heisley, com acompanhamento da nossa pianista e organista Gisele Santana e a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o canto do coral.
Chegamos ao ato do ofertório, nele temos ensejo para expressarmos a nossa gratidão, o nosso compromisso, a nossa fidelidade perante o agir de um Deus que é fiel e tudo tem provido às nossas vidas, de maneira que nos tornamos aptos, pelo seu próprio agir, a tomar parte na obra que é sua. É um grande privilégio dos crentes contribuírem para o sustento da causa do Evangelho, para o sustento da Igreja. E cientes deste privilégio é que nos lançamos a este mover, na expectativa de que Deus, sendo conosco, faça com que estes recursos se multipliquem e sirvam ao crescimento do seu reino, ao avanço da causa do Evangelho, aqui onde nos colocou e aonde mais nos enviar. Vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre este ato. Senhor Deus, tudo vem de Ti, e tão somente do que é Teu te damos. É pela Tua graça, agindo continuamente nas nossas vidas, que somos capazes de tomar parte neste ato, o ato do ofertório, trazendo ao altar que é Teu dízimos e ofertas que testemunham o Teu cuidado para conosco e ainda o desejo dos nossos corações de servir-Te não apenas com recursos materiais, mas antes com a inteireza do nosso ser. Rogamos a Tua bênção, Senhor, sobre estes valores, a fim de que eles venham a prosperar nas Tuas mãos e, multiplicando-se, sirvam abundantemente ao cumprimento da Tua vontade, aqui onde nos puseste, aonde mais enviares a Tua Igreja, povo que é Teu. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a sermos servos úteis à causa do Teu reino e que em nossas vidas, em cada ato e palavra, Teu santo nome seja exaltado. Este é o nosso desejo e esta é a nossa oração, feita em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quero ainda lembrar a você que nestes tempos de pandemia e isolamento social, a participação no ato do ofertório se dá preferencialmente por meio dos recursos eletrônicos e digitais disponíveis para este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor, os dados da conta corrente da nossa igreja, para que você faça o seu depósito e a sua transferência da maneira mais segura. Tome parte neste mover, sê tu uma bênção. Que Deus assim nos abençoe. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nos convoca, nos conclama a nos tornarmos mensageiros, levando adiante a boa nova da salvação àqueles que jazem neste mundo marcado pelas trevas, pelo pecado e pela morte. Quem irá, pois, é o título do cântico de número 289 do Inário Novo Cântico, que entoamos juntos sob a direção da maestrina Helen Heisley e com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Proclamando que Deus em Cristo
convido você a abrir mais uma vez comigo a sua Bíblia agora no Novo Testamento, no texto que servirá a nossa reflexão hoje. Estamos no Novo Testamento, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 6, onde nós vamos ler desde o versículo número 12 ao versículo de número 20. Estamos no Novo Testamento, portanto, estamos na primeira epístola aos Coríntios, lendo desde o versículo 12 ao versículo 20 do capítulo de número 6. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que faço desta porção da Escritura desde agora. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que lemos é parte de uma epístola, e epístola é um nome pouco usual no nosso dia a dia para referir a uma coisa que conhecemos bem, uma carta. Trata-se, portanto, de parte de uma carta redigida pelo apóstolo Paulo, qual pastor, a uma comunidade que enfrentava uma série de dificuldades, especialmente questões de ordem ética e moral, à luz da ética e da moral propostas pelo Evangelho. Estamos falando da comunidade dos coríntios, ou antes, da igreja que havia no seio da cidade de Corinto, uma cidade grande, importante, um centro onde pessoas de muito diferentes lugares se encontravam, pois estava no entroncamento de importantíssimas rotas comerciais, uma cidade que, como todas as grandes cidades, padece dos males típicos das cidades grandes, e males essencialmente de ordem ética e moral. É por isso que o texto está marcado por figuras tão fortes como esta, a figura da prostituição ou da meretriz. E estas figuras chamam tanto a nossa atenção e polarizam tanto o nosso olhar, que podem nos atrapalhar ao percebermos o que efetivamente Paulo está tentando nos dizer. E é por isto que eu quero tentar com você abraçar este texto desde uma perspectiva dada a nós de antemão. Paulo está nos falando acerca de quem nós somos no Senhor, de quem nós somos a partir do Senhor e por meio do Senhor, ou antes,
de quem nós somos desde que nos encontramos com Cristo e quem nos tornamos neste contínuo mover que é viver em Cristo, por meio de Cristo. E é à luz desta perspectiva que vamos examinar o texto, dividindo-o em 3 partes para facilitar a nossa apreciação do mesmo. E a primeira parte que eu gostaria de examinar com você é esta que está compreendida entre os versículos de número 12 e 13. E eu quero voltar ao texto com você, lendo novamente estes 2 versículos e apreciando agora um pouco melhor os seus detalhes e as suas nuances. Fique com a Bíblia aberta ao alcance das mãos ao longo desta reflexão e vamos assim acompanhando-a, cruzando o que é dito com aquilo que está escrito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, Paulo fala assim: todas as coisas me são lícitas. É como se dissesse, eu posso fazer tudo o que eu quero, mas, diz ele, nem todas convêm. Ou seja, nem tudo aquilo que posso fazer é bom para mim, é conveniente. Todas as coisas me são lícitas, prossegue ele dizendo, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não me deixarei dominar ou escravizar por nenhuma delas. Vamos parar por aqui por enquanto. Paulo aqui já enseja o primeiro tópico da nossa reflexão. Quem nós somos no Senhor, a partir dele, por meio dele. A primeira resposta está dada desde aqui nas entrelinhas: somos livres. No Senhor alcançamos uma liberdade que até então não nos era possível. Nós somos livres, pois fomos libertos pelo Senhor. E liberdade aqui é concebida no sentido de poder fazer escolhas e poder fazer o que quiser. É a capacidade de dizer sim ou não. E Paulo está dizendo, olha, eu sou livre e eu posso fazer tudo o que eu quero. No entanto, tem coisas que eu prefiro não fazer, porque elas não trarão bons resultados na minha vida e eu não quero me deixar escravizar, dominar por coisa alguma. Uma leitura mais moralista do texto tende a reconhecer na figura de Paulo uma figura propensa ao ascetismo, uma figura avessa ao prazer. Será que Paulo é, de fato, alguém avesso, contrário ao prazer? Tenho por certo que não. Aliás, o Deus bíblico a quem Paulo serve e a quem Paulo tenta fazer conhecer por meio dos seus escritos é o próprio Criador do prazer. É assim que a Torá, tão cara às tradições judaicas, estas tão caras ao coração de Paulo, é assim que a Torá nos apresenta este Deus. O Criador é o Criador do prazer. No início da sua obra criadora, ele desenvolveu um jardim, a que a Escritura chama Éden. E naquele jardim colocou o homem. E o jardim, ele equipou com toda a sorte de árvores deleitosas e frutos bons de se comer. É a própria Escritura quem o diz. Estamos falando de coisas deleitosas, de coisas prazerosas, que foram criadas por Deus e colocadas ali diante do homem para seu usufruto. Deus é o Criador do prazer, se alegra no nosso prazer, e é por isto que tratou logo de nos libertar, porque sem liberdade verdadeira não há prazer verdadeiro. Paulo está nos dizendo, sim, este é o cerne do seu discurso nesta primeira etapa do mesmo, está nos dizendo que, a despeito de tudo ser possível, há coisas que não nos convém praticar, porque elas
não produzirão bons resultados, elas farão mal a nós, farão mal a outrem e acabarão comprometendo a nossa liberdade. É por isso que a palavra dominação ou escravização aparece aí no nosso texto através do verbo dominar. A ideia da perda da liberdade. A ideia da perda da liberdade tem a ver com o prejuízo da nossa capacidade de dizer sim ou não, de fazer escolhas. Quando nós perdemos a nossa liberdade, perdemos a nossa capacidade de decisão e nos tornamos assim subjugados, escravizados. E há pessoas que estão se deixando escravizar por ideologias, por filosofias, por convicções, por desejos, paixões, pulsões, cobiças, prazeres, poderes, bens de toda sorte, e não faltam argumentos para justificar ou pretensamente legitimar todo esse mau proceder e todas estas más escolhas. É disto que Paulo fala no versículo 13. Os alimentos existem para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Este é um argumento usual. Ora, não é para os alimentos que meu estômago foi feito? E os alimentos não foram feitos também para o meu estômago? Então, uma coisa não foi feita para a outra, não pede pela outra, as duas realidades não podem se encaixar? A lógica é simples, mas leva a todo tipo de má conduta, de má escolha. São argumentos furados, são tentativas vazias de justificar escolhas ruins, de enganar a si mesmo, para então enganar também aos outros. Paulo está dizendo, olha, é verdade, os alimentos existem para o estômago e o estômago existe para os alimentos, e todas estas coisas são perecíveis. E ainda que todas as escolhas possam ser feitas, há aquelas que convêm e aquelas que não convêm. E há muito perigo nas escolhas ruins. O mais certo é pensarmos, diz ainda Paulo no versículo 13, que o corpo não foi feito para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor foi feito para o corpo, e é desde esta perspectiva que Paulo quer falar do exercício responsável da liberdade. A nossa vida, o corpo aqui é figura para falar dela, é o nosso bem mais precioso. Nossa vida, com tudo o que carrega consigo, com o tempo de que dispomos nesta existência, é o bem mais precioso que carregamos conosco. É por ela que o próprio Filho de Deus se entregou na cruz do Calvário. E a nossa vida, dom sobremodo precioso, comprado com o sangue de Cristo, precisa ser gasta com sabedoria, precisa ser bem empregada. Liberdade e sabedoria são coisas que, quando conjugadas, produzem boas escolhas. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, dirá Paulo numa outra carta, a carta aos Filipenses capítulo 4, verso 8. Seja isto que ocupe as vossas vidas, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, aquilo que tem virtude, aquilo em que se encontra louvor. Nós fomos feitos livres pelo Senhor para fazermos as escolhas corretas, as escolhas que são pela verdade, pelo respeito, pela justiça, pela pureza, por aquilo que é amável, apreciável, dotado de virtude, louvável, não para a imoralidade. A nossa liberdade é para dizermos sim a tudo aquilo que é agradável aos olhos de Deus e que há de assegurar a manutenção da própria liberdade que nos foi dada. Fomos libertos para dizermos sim a tudo o que convém, mas também para dizermos não a tudo que é contrário ao coração do Senhor e a tudo aquilo que compromete a nossa liberdade. Fomos libertos pelo Senhor para dizer sim
aquilo que significa cumprimento da sua vontade e não aquilo que é contrário ao seu desígnio. Por mais que queiramos mascarar as nossas escolhas com discursos eloquentes, porque não faltam justificativas vazias para escolhas ruins. Os alimentos são para o corpo para os alimentos. Deus destruirá tanto o corpo quanto os alimentos. Somos livres no Senhor. É disto que Paulo está falando nestes 2 primeiros versículos. E fomos libertos para permanecermos livres e experimentando nele a graça de uma vida plena, abundante e perenal. O segundo ponto da nossa reflexão está ancorado nos versículos de 14 a 17. Eu quero voltar a este texto com você. Ele diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Se Paulo, no primeiro momento do texto, nos falava sobre o fato de que somos no Senhor, a partir dele, por meio dele, livres, agora, o que Paulo quer enfatizar é a nossa unidade com Cristo. Somos um com o Senhor, somos um no Senhor. Se liberdade era o primeiro assunto, unidade é o segundo. E é desde essa perspectiva que precisamos apreciar as figuras trabalhadas pelo apóstolo no seu discurso. Paulo está dizendo, olha, nós somos membros de um corpo do qual Jesus, o Cristo, é o cabeça, membros de um só e mesmo corpo, animado pelo seu Espírito. E então Paulo enseja-nos a pergunta, entregaríamos este corpo à imoralidade? Veja que para evocar esta figura, a figura da imoralidade, Paulo se serve da imagem da prostituta, da meretriz, da prostituição, justamente por ser uma imagem forte e impactante. Mas o assunto desta passagem não é exatamente a prática da prostituição, antes, a imoralidade, que deve ser reconhecida aqui desde uma perspectiva ampla e abrangente. Afinal de contas, imoralidade é um conceito amplo e que não se aplica apenas a questões de ordem sexual, mas também a questões de ordem política, de ordem religiosa e outras. Todas as relações humanas, todas as instituições humanas podem ser infectadas por este grande mal, o mal da imoralidade. Imoralidade tem a ver com falta de decência, com falta de pudor, com falta de decoro, com falta de honestidade, coisa grave aos olhos de Deus. Não perca de vista que no Antigo Testamento 2 grandes cidades, a saber, Sodoma e Gomorra, foram condenadas por sua imoralidade e foram então acometidas de severo juízo com fogo e enxofre que as consumiu por completo. Isto é para nos falar do quanto estas questões são sérias aos olhos de Deus. Nós vivemos hoje numa sociedade que é de tal modo marcada pela imoralidade que tenho a impressão de que causaria rubor a Sodoma e Gomorra de outrora. Aliás, rubor é uma coisa que se tornou bem fora de moda no tempo que se chama hoje. Já se tornou até objeto de censura. Ruborizar, cabe até explicar, tem a ver com a capacidade que alguém possui de sentir
vergonha, de envergonhar-se por sua própria conduta. Isto era uma capacidade que não se podia observar entre os moradores de Sodoma e Gomorra. O profeta Isaías, falando daquelas cidades, dizia assim, Isaías 3, verso 9, como Sodoma, publicam o seu pecado e não o escondem. Ai da sua alma, fazem mal a si mesmos. Veja você se este não é um retrato, não da Judá do tempo de Isaías, mas do Rio de Janeiro de nosso tempo. Ora, vivemos uma realidade muito curiosa, onde a opressão se apresenta mascarada de libertação, onde as mais pérfidas tiranias levantam a bandeira da democracia como sua propriedade exclusiva, onde vemos os valores fundamentais que serviram de pilares para a civilização sendo banalizados ou mesmo ridicularizados, enquanto o escândalo é exaltado. E aquilo que outrora deveria nos fazer ruborizar, hoje já virou distintivo de honra e motivo de orgulho, e publicamos às largas nas redes sociais. Isto, pasme você, não está apenas lá, do lado de fora, naquilo que chamamos o mundo, mas muitas vezes está a se insinuar nas fileiras do povo de Deus, no meio da comunidade dos santos. Alguém já disse que a igreja é como um barco, uma nau, a singrar as águas do mar da vida, do mar do mundo. E você sabe como um barco funciona. Enquanto não está permeável a água, tudo vai muito bem. Mas a partir do momento em que há furos no seu casco e a água começa a inundá-lo por dentro, o barco começa a afundar. E muitas vezes temos visto o barco da igreja, não digo desta em particular, mas digo da igreja de um modo geral, da qual esta eventualmente participa também. Muitas vezes vemos este casco sofrendo com inundação. Fomos chamados a ruborizarmos com o escândalo do nosso pecado. O profeta Isaías dizia, ai de mim. E essa expressão, ai, em português, é a tradução da expressão hebraica roi, que é sim uma interjeição de dor, como também se dá no ai da língua portuguesa, mas que dentro da tradição do povo hebreu encontra um lugar típico muito particular, as elegias fúnebres, os cantos que eram entoados quando alguém morria. Portanto, a expressão ai, dentro da tradição judaica, está sempre impregnada de uma atmosfera de morte. E quando o profeta Isaías lamenta sobre si nestes termos, o está fazendo porque reconhece a tragédia do seu pecado, cujo salário é a morte. Ai de mim, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo que tem impuros lábios também. Fomos chamados a uma ruptura com o mundo. Este é o ideal da santidade. Não digo uma ruptura com as pessoas, muito pelo contrário, mas uma ruptura com o mundo, com esta ordem, com este estado de coisas que nos ronda e que jaz no maligno e que já está condenado, porque o reino de Deus já irrompeu desde o advento do seu Cristo. É por isto que João nos exorta, na sua primeira epístola, capítulo 2, versos 15 a 17, dizendo, não ameis o mundo. Ora, o mundo está aí tentando nos seduzir com o seu discurso vazio, com o seu palavrório frívolo, que tenta legitimar as maiores absurdidades. Não ameis o mundo, diz ele, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo,
o modo de ser do mundo, este jeitinho que vai amalgamando as realidades mais contraditórias e mostrando que tudo é possível, é só uma questão de alargar a visão, de ampliar o olhar. Se alguém amar o mundo, diz João, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a saber, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, procede do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência passa, e quem estiver atrelado a estas coisas passará também, mas aquele que faz a vontade de Deus, diz João, este permanece eternamente. Fomos chamados pelo Senhor a vivenciarmos uma unidade com Ele, da maior força, porque segundo o próprio Paulo, não há quem possa nos separar dele jamais. Fomos unidos ao Senhor para experimentarmos com Ele o que é ser parte do seu corpo. E assim como Jesus foi ressuscitado, diz o próprio Paulo na passagem lida, Ele ressuscitará a nós também. Ou seja, nos fará, assim como ao Cristo, transcender definitivamente a dura e opressora realidade deste mundo. Somos um com o Senhor. E se somos um com o Senhor, devemos nos fazer de contínuo a cada passo da jornada, a cada curva do caminho, a pergunta que propusera Charles Sheldon à sua igreja: em seus passos, que faria Jesus? Na família, no trabalho, na escola, na universidade, na vizinhança, na igreja, junto à esposa, junto aos filhos, perante os pais, perante os irmãos, face aos amigos, como nos comportaremos? Que atitude tomaremos? Que palavras havemos de proferir? Com que práticas estaremos coadunando? Desde que somos corpo de Cristo. Somos livres no Senhor. Somos um com o Senhor. Mas há uma terceira lição que o texto guarda para nós também. A terceira parte e o terceiro ponto desta nossa reflexão está ancorada nos versículos de 18 a 20. Eu convido você a voltarmos ao texto mais uma vez. Quero ler esta passagem com você, agora com um olhar um pouco mais atento. Paulo diz, desde o verso 18, fugir da impureza. Lembre-se, lá no início, Paulo estava falando da liberdade, da capacidade de tomar decisões, de dizer sim a algumas coisas e não a outras, dizer sim ao que convém, dizer não ao que não convém, e por fim está sublinhando agora, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, a impureza, peca contra o próprio corpo. Veja você que na tradição judaica esta era uma preocupação constante. O judeu era muito cioso deste cuidado, de não tocar coisas impuras, de não se contaminar de maneira espiritualmente. E talvez alguém pudesse dizer, bom, mas eu sou de Cristo, a tradição judaica passou, ela foi suplantada pelo advento de uma nova forma de espiritualidade que se dá em Jesus. É verdade, até certo ponto. Mas lembre-se você que o próprio Jesus nos disse que veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la. E este Deus manifesto na pessoa de Jesus de Nazaré é um Deus que nos conclama a santidade. E a ideia da santidade está atrelada à ideia da pureza. E Paulo está dizendo, olha, verso 19... não sabeis que o vosso corpo, vós, enquanto pessoas, é santuário do Espírito Santo, vós sois morada do Santo Espírito. Ele está em vós. E vós o recebestes, diz ainda o verso 19, da parte de Deus. E mais, vós não sois de vós mesmos. Fostes comprados por preço, diz o verso 20. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não é por causa da pureza
que Jesus virá ao nosso encontro e o Espírito fará morada em nós. Mas é porque Ele veio ao nosso encontro e o Seu Espírito em nós habita, que somos conclamados à pureza e à santidade. Se no primeiro ponto, na primeira parte do texto, Paulo frisava a nossa liberdade no Senhor, se na segunda parte frisava a nossa unidade com o Senhor, agora Paulo irá frisar a nossa pertença ao Senhor, pois é à luz desta ideia que se desenvolve todo o seu argumento. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Ele, ao Altíssimo. Nós fomos comprados por preço, e preço sobremodo elevado, o sangue do Filho unigênito de Deus, que é Jesus. Vós sois raça eleita, dirá o apóstolo Pedro, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é dono do próprio nariz, mas o nariz e todo o restante pertencem a Ele. O nosso corpo não é nosso, é dele. Portanto, nele não nos dirigimos conforme as nossas regras, mas conforme as regras do alto. Meu corpo, minhas regras, isso é filosofia do maligno. O corpo é do Senhor e a lei vem dele também. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, morada de Deus. E é desde esta perspectiva que ordenamos o nosso proceder, o nosso falar e até mesmo o nosso pensar. Praticar a imoralidade, diz Paulo, é pecar contra o próprio corpo, é pecar contra si. Agostinho de Hipona, chamado na tradição cristã Santo Agostinho, sábio doutor da igreja do século IV, diria: a corrupção mata o corpo e a imoralidade destrói a alma. É ir contra a natureza do nosso próprio ser, que nascido em Cristo tem por meta ser nova criatura e experimentar de fato novidade de vida na santidade da luz bendita do Deus vivo. Diz o próprio Agostinho: fizeste-nos, Senhor, para ti. E o nosso coração anda inquieto, perturbado, agitado, enquanto não descansa em ti, num encontro pleno com Deus. A prática da imoralidade nos deforma enquanto seres humanos que somos e fomos chamados a ser, tendo em Cristo Jesus a figura do homem por excelência, meta que buscamos dia após dia, pois fomos chamados a sermos seus imitadores, como Paulo também o era. Quão mais imorais, mais deformados, menos humanos. A imoralidade nos deforma e a santificação nos aperfeiçoa. E mediante a busca pela santidade, estaremos nos aproximando mais e mais de Cristo e de Deus, na medida em que neste se revela também. Aqueles que advogam a imoralidade, lançando mão do discurso frívolo, dos argumentos vazios, estão fazendo um terrível mal a si mesmos e estão trazendo graves malefícios aos outros. Estão se desumanizando, buscando o caminho que é contrário àquele que leva ao Criador, e estão perdendo-se na sua própria liberdade e estão perturbando a paz do seu próprio ser. Quem somos nós no Senhor? É a lente pela qual apreciamos o texto de hoje, o escrito de Paulo aos Coríntios, na seção que tomamos por objeto da nossa reflexão. Quem somos nós? Desde que com Cristo verdadeiramente nos encontramos e desde que por Ele vivemos, somos livres. Livres no Senhor. Somos um, temos unidade com o Senhor, somos dele. Somos propriedade do Senhor. E que este ideal venha a nortear a nossa prática, a nossa conduta, o nosso falar,
o nosso pensar, as escolhas que faremos e a maneira como havemos de portar-nos perante o mundo em que nos movemos, mas, acima de tudo, perante o trono do Todo-Poderoso. Que Ele nos ajude, em o nome de Jesus. Amém. Nosso irmão seminarista Gerson Neto preparou para nós uma palavra e nós vamos ouvi-lo. Ele nos fala da parte do Senhor e é para a edificação de todos nós. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, Sermão do Monte, no versículo 21, diz assim: Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus fala essas palavras quando fala de riquezas, fala sobre acumular riquezas e bens, riquezas que se corroem, bens materiais. Ele sabe muito bem que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Nosso coração está naquilo que nós valorizamos e Jesus quer ocupar esse lugar na nossa vida. Jesus nos convida, ao invés de nós valorizarmos aquilo que nós podemos obter por fruto do nosso trabalho, por fruto das nossas mãos, nós valorizemos as riquezas espirituais, aquilo que é de Deus, porque necessariamente nós vamos colocar aquilo como coisa mais valiosa no nosso coração. Valorizemos os bens e as riquezas dos céus, porque essas sim não se corroem, as traças não comem e elas não se esvaem. Que você tenha uma semana abençoada e cheia de Jesus. Ao longo deste mês de janeiro, com a anuência do Conselho, o pastor encontra-se em gozo de férias, mas a igreja continua assistida pelo seu conselho. E se você precisar de algum tipo de suporte, de atendimento, pode conversar com os nossos irmãos presbíteros e eles estão acessíveis através da secretaria da igreja. Nesta hora, você vê o e-mail da nossa secretaria na tela do seu monitor. A nossa secretária está trabalhando em sistema de home office, mas pode ser acessada por você e pode fazer o agendamento. Caso você deseje conversar com os nossos irmãos, presbítero Paulo, presbítero Celso, presbítero Valtair e ainda com o nosso irmão seminarista Gerson Neto. Todos estão apostos para bem assistir a comunidade. E eu peço a você que esteja orando pelo pastor para que este tempo de férias, de descanso, seja um tempo abençoado, de refazimento de forças, a fim de que ao término deste o pastor, devidamente revigorado, possa retomar plenamente as suas funções e continuar no serviço à causa do reino e ao povo de Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. O Conselho da Igreja continua atento na observação do cenário da pandemia e acompanhando o desenrolar dos acontecimentos para decidir a respeito de como a Igreja se comporta nesse quadro que é tão marcado por incertezas e preocupações. A Igreja, ao longo deste mês de janeiro, permanece com atividades presenciais suspensas. Entende o nosso conselho que o momento não é convidativo para a reabertura, dado o aumento que tivemos desde meados de novembro no número de casos de infecção de Covid e também no número de óbitos decorrentes da mesma infecção aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. O Conselho pede à Igreja que continue em oração, pedindo ao Senhor pelo término desta pandemia e pela restauração das nossas vidas, da nossa normalidade. E à medida em que novas decisões surjam, o Conselho estará informando a Igreja através dos nossos canais de comunicação aqui na internet, preferencialmente. Fique atento e Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Chegamos ao final desta celebração, convido você à oração final, a oração do Pai Nosso, e então receberemos a bênção do Senhor, que há de nos acompanhar, permanecendo conosco ao longo de toda esta semana que se inicia. Feche seus olhos, corações ao alto, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Amém.